prematura é algo que a gente nunca espera, né? Até acontecer com a gente é algo assim, lá longe. Mas depois que você vive aquela experiência, eu costumo falar que eu nunca mais fui a mesma. Quando ela nasceu, a respiração dela não estabilizava, então eu tive a notícia de que ela subiria para UTI. Foi bastante difícil, são letras que assustam a gente, UTI, que a gente não conhece tanto. No início a gente chora muito, mas quando eu vi minha filha lá pela primeira vez, é um baque mesmo, de você ver com vários fios, né, e tudo. Só ali você entende o que é o tempo, né? A gente fica nessa correria, o dia passa tão rápido, mas ali o tempo é massacrante, entendeu? Os primeiros dias nossos foram dias bastante difíceis na UTI, porque ela nasceu com um quadro de prematuridade extrema, pesando 780 gramas. E no início desse processo todo, a Elisa teve muitas complicações, ela teve que passar por uma cirurgia no 8º dia de nascida. Então, num primeiro momento, foi muito difícil essa prematuridade dela. Mas com o passar dos dias dela na UTI, que ela foi evoluindo, que ela foi melhorando, toda aquela dificuldade, ela deixou de existir. E quando nasceu, aí foi aquela alegria, né? Eu fui a primeira pessoa a poder visitá-la na UTI. E ela era muito pequena, muito magrinha, nasceu com 780 gramas. Então, mas daí pra frente foi só alegria, né? A evolução dela, todo dia eu estava lá na UTI com ela. Desde o início da gravidez eu tive muitas complicações, né? A partir da 6ª semana eu já tive um descolamento de placenta e aí começou o susto, né? Logo com 24 semanas eu tive resistência nas artérias uterinas. E isso dificultava muito a alimentação da Júlia na barriga. E aí eu tive que ficar de repouso absoluto durante toda a gravidez e com 34 semanas a Júlia nasceu, né, com 1,320 kg e o susto maior foi saber que ela teria que passar por um processo de UTI. Né? Ela ficou 32 dias internada com um quadro de infecção, teve que passar até por um isolamento, né, por conta dessa infecção muito forte. Desde quando foi identificado, né, que minha esposa teve essa resistência nas artérias e que ela tem que ficar nesse repouso absoluto, realmente foi difícil, né, até porque também nós não somos daqui de Goiânia, nós somos de Pernambuco, estamos aqui por causa do meu trabalho e a gente tem familiares próximos, então isso dificultou também, né, no começo. E, então, assim, a gente tinha que realmente segurar muitas barras, né? Ninguém espera que tenha necessidade de ir para a UTI, mas o futuro a gente não escolhe, né? Então, aconteceu e a gente vai fazendo isso aí a cada dia. Meu segundo filho, até então eu achava assim, eu já sou mãe, né, então eu já sei de muitas coisas, mas a partir do momento em que você tem um filho nesse quadro, você extrai talvez assim habilidades e sentimentos que você talvez nunca imaginaria que poderia ter. A UTI ela te ensina muito, né, te ensina a ser mais humano, acho que é o principal. Porque ali você não enxerga só a sua história, você só não enxerga o seu umbigo, você talvez não vê só a sua necessidade. Mas a partir do momento em que você tem alguém dentro da sua família, ali naquele hall, tentando sobreviver, porque os bebezinhos, eles são tão guerreiros, né? E passam por tantas coisas, e você vê que eles ali estão vencendo aquilo que você se sente inútil, né? Você se sente realmente incapaz e fala assim, por que eu reclamei até aqui, né? O mais difícil é a impotência, né? No meio de tudo, vendo o sofrimento dela, dele. Mas uma coisa que eu aprendi é viver um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Então, a gente celebrava, cada visita a gente celebrava mais um momento com ele. Ainda que não podia pegar, não podia sentir ele tão próximo, mas a gente vencia aquele dia. Então, foi uma experiência extraordinária, mas que enriqueceu muito como família. Antes dela eu tive uma bebê também, ela nasceu de 6 meses, só que ela só viveu 2 dias, né? E depois de 7 meses eu engravidei da Helena. E
A Helena, a gestação foi tudo bem até os 8º mês. No 8º mês, eu fui assaltada, né? E colocaram a arma na minha barriga e levaram o meu carro. E eu também já estava entrando na pré-eclâmpsia, como foi da outra neném também, né? Ela já não estava alimentando. E aí eu tive que fazer o parto da Helena com 8 meses. A Helena nasceu de 34 semanas e com 1,1 kg e com 36 centímetros. Ela nasceu bem pequenininha e bem magrinha. O primeiro nosso filho também ficou na UTI. No começo foi uma experiência um pouco mais, posso dizer, tranquila, porque a gente meio que já estava acostumado àquela rotina de ter que deixá-lo na UTI, ter que visitar, que é uma rotina cansativa, né? Você tem que ir de manhã, bem cedo, para que a mãe possa tirar o leite, depois tem que voltar à tarde para fazer a visita mesmo, e é só uma vez por dia que você pode ver o neném. Mas eu confesso que depois, com os dias, a coisa vai ficando mais difícil, a dor vai crescendo, as situações que vão ocorrendo, as complicações que às vezes acontecem, nos deixa abalados, né? Foi bem difícil, ainda mais o Lourenço, que passou por 2 internações em UTI. A primeira por prematuridade e a segunda por alergia à medicação. É um período muito sofrido, sabe? Você fica grávida, você não espera que isso vai acontecer com você. Ainda mais eu, que sou da área da saúde, vivencio isso. Você nunca espera que você vai pro outro lado, né? Mas assim, foi uma época também de muito aprendizado. Foi uma época de muita fé. Porque, querendo ou não, uma criança que nasce com 900 gramas, que nasce com 33 centímetros, que antes do parto todos os médicos falam, olha, seu caso é muito difícil, a probabilidade dele ficar com sequela é grande, a probabilidade dele vir a falecer é grande. Aí é nessa hora que a fé fala mais alto, né? Você tem que acreditar, você tem que confiar em Deus, tem que confiar no seu filho. Eu sempre falava pro Lourenço, pegava na mãozinha dele e falava, filho, eu confio em você, eu sei que vai dar tudo certo, você é forte. E graças a Deus, nós tivemos a vitória. A gente toma um baque porque a gente já espera nascer criança e já vir pro nosso colo. E infelizmente já teve que passar pela UTI. Então, assim, e você chegar lá, ver ela prematura, como olha lá, papai, você tem crianças que nascem cabe na palma da mão. E a gente fica sem saber o que fazer, porque você não pode nem pegar, porque ela fica dentro da incubadora. Então, parece que você quer abraçar, ter aquele abraço de pai e para proteger, mas felizmente as médicas cuidam muito bem. E uma coisa que eu não queria pra ela, de estar ali naquele momento, naquela UTI, e ver ela daquela forma, né? Pra mim foi muito chocante, assim, o coração da gente que é mãe, né? Mexe muito. Com 34 semanas e 5 dias, minha pressão teve um pico e aí eu internei e a intenção era sair, esperar amadurecer o pulmão, completar as 36 semanas e a Heloísa ir pra casa comigo. Nunca imaginei que no outro dia o parto teria que ser assim, às pressas e ela direto pra UTI. E eu fiquei no quarto, a ficha não caiu. A anestesia passou, eu subi pra ver ela na UTI, a ficha ainda não tinha caído. Então quando eu recebi a alta, que eu fui embora, aí foi onde o mundo desabou. Foi fácil, né, que a gente esperava ela nascer e ir pra casa, a gente ia ficar 18 dias vindo visitar ela, 18 dias foi demorado. Foi muito difícil, né? Porque é algo que a gente não imagina que vai passar. E é algo que quando a gente passa, você se vê numa situação muito difícil, muito dolorosa, né? Porque a sua sensação é de impotência. Você se sente uma mãe incompleta, né? Eu me senti uma mãe frustrada, incompleta, porque meu desejo era de ter ganhado o Cauã e ter levado ele para casa,
colocar dele no quartinho dele, no berço que eu preparei, que nós preparamos com tanto carinho. Foi uma experiência transformadora, na verdade, da família, né? Realmente a gente nunca espera, nem imagina passar por isso. Acho que a ordem natural é o filho nascer e você levar ele para casa. Mas, ao mesmo tempo que é muito difícil, na verdade, nos une mais. Você vive num meio assim que tá passando, todas as famílias tá passando pela mesma situação. Então, assim, aquilo te dá forças e realmente faz você repensar um pouco a vida e ver como a vida é bonita e como é gostoso depois de você passar por toda essa experiência, pegar seu filho e poder levar ele para casa. Serviu sim para nos mostrar, né, o grande valor mesmo que tem, né? Porque quando tudo ocorre bem é uma coisa, né? Mas quando você vê ali, né, cada melhorinha, cada coisa ali, cada evolução, né, no quadro clínico, então você fica assim, na primeira vez que nós chegamos e vimos ele lá, pela situação, assim, coração, tanta gente que falha, pensei que não ia, falei assim, meu Deus, não sobrevive, aquela coisa assim, quase transparente a pele, pequenininha, falei, meu Deus do céu, um susto, é muito pesado aquilo, mas é uma experiência assim que, graças a Deus, né, correu tudo bem, nosso filho teve uma recuperação de Deus, assim. Eu tive muito apoio mesmo, de muitas mães, porque eu não morava aqui em Goiânia, eu conheço pouca coisa aqui, mas foi muito difícil. É muito difícil você ter seu filho antes da hora, né? E sair desse hospital e também não poder estar com ele, não poder levar, né? Não poder ter contato, porque você chega na UTI, você fica lá quase que o dia inteiro para tirar o leite pro bebê, mas você não pode ficar com seu bebê, você não pode ver seu bebê. Você tem 1 hora para ficar com seu bebê e 1 hora que voa, né? E 23 horas que é sofrida, é difícil, é desgastante, você não saber se tá comendo bem, se tá ganhando gramas, se não tá ganhando, se tá chorando, se tá sentindo sua falta, porque o tempo inteiro um monte de aparelho apitando. No nosso caso, ela ficou com a sequela, né? Ela ficou com a microcefalia, então a rotina diária de acompanhamento médico, realmente, além da UTI, tá sendo mais difícil ainda, porque eu não esperava que minha filha fosse uma criança especial, mas saber que ela tá, os estímulos, que ela tá respondendo bem aos estímulos, pra mim também é muito gratificante. Temos que agradecer muito por ela não ter ficado com a sequela maior, né? Ela é minha segunda filha, nasceu de parto normal, com 28 semanas. Assim, pra mim foi uma coisa que já tinha acontecido na minha vida e eu estar revivendo tudo aquilo de novo. Porque eu já tinha passado por UTI com meu filho e com ela foi da mesma forma. Só paz, né, pra ter passar por isso, pra saber a dor que nós passamos, né? Mas graças a Deus, Deus nos deu a Manuela de presente, né? Quando ela nasceu mesmo, ela era muito miudinha, a diferença de peso entre as duas era muito desigual. Foi uma experiência difícil, porque assim, a Luísa ficou mais tempo na UTI, então eu tive que deixar uma filha em casa e vim para Goiânia, eu sou do interior, então não foi fácil. Não foi fácil mesmo, a gente teve dia, né, amor, que a gente quase desistiu. Porque assim, foram 24 dias e teve dias que a gente tinha, a Luísa mesmo colocou o catéter. Aí foi o dia que a gente desmontou, se não fosse as meninas mesmo, parceira da gente, a mãe dos outros meninos, pra estar fortalecendo, acho que não foi fácil, não. Ele nasceu de 33 semanas, né, ficou na UTI 32 dias. E nós conhecemos umas às outras ali naquele momento difícil, procurávamos dar apoio, né, dar uma palavra amiga de esperança a cada dia. Eu, por ser a segunda vez que eu passo por essa experiência, que eu tenho um filho de 3 anos que também ficou na UTI quando nasceu, eu busquei ser esse apoio para algumas pessoas, né, quando havia necessidade. E assim a gente criou esse vínculo de amizade. A força, né, que uma dá pra outra
Elas ajudaram demais. Porque foi nelas que eu encontrei forças para poder superar esse momento. Eram elas que tinham palavras de consolo pra gente na hora que a gente ficava sabendo que o filho tinha tido uma intercorrência e que os problemas respiratórios não melhoravam e a Elisa dependia de melhorar essa respiração dela para receber alta. Que a gente criou o grupo, né? Então era uma dando força para outra. Eu sempre falo que nas meninas eu encontrei todo o apoio que eu precisava. Minha família, meu esposo, mas as meninas ali no lactário, onde a gente ordenhava pra tirar o leite, todo mundo olhava uma pra outra e tipo, eu tô aqui por você. Vai lá, a gente vai vencer. E assim a gente foi vencendo mesmo. Cotidianamente, nesse período, a gente conversava com os outros pais. Então, assim, eram pessoas que estavam na mesma situação que a gente. Então, ajudavam muito, principalmente as mães, né? Que elas conversavam entre si, com a minha esposa. E, então, assim, isso ajudava muito, porque isso dava força pra gente ir ali. A gente vai aprendendo com as experiências de cada um. Saber que a Heloísa era só ganhar peso pra ir embora. E saber que tinha outras mães que já estavam ali há meses. Confortava, elas passavam força, né? Então o contato com as outras mães é o que fortaleceu a gente. A gente saber da história do outro dá mais força pra gente poder lutar. Eu saí de um momento muito difícil quando eu saí do quarto, né? Que eu tive alta e ela não pôde estar comigo nos meus braços para poder ir embora. Aí, assim, e todas aquelas mães ali que estão presentes hoje, sempre conversando comigo e falando, explicando as que estavam lá já há mais dias, né? Eu estando ali todos os dias, né? E eu ficava o dia todo. E elas falavam pra mim, força, isso vai passar, né? Só que os primeiros dias foi muito difícil, até a gente estabilizar. Mas, assim, uma coisa que eu tenho e que eu falo pra qualquer uma mãe que tá com o bebê na UTI, igual eu já conheci algumas, assim, é ter fé e força, né? Muita força e fé em Deus, porque tudo passa, né? Pelo que ela passou e hoje tá aqui. Elas enfrentaram tantas coisas, né? E que ali veio a nossa união, uma se compadecendo da outra. Tá todo mundo ali tão sensível que cada um ali vive a dor da outra e se comove e vibra com as alegrias. A gente era ali o apoio um da outra, né? Friso para todas elas a importância da gente se reunir, do nosso grupo, que é muito forte. Uma mãe ajuda a outra, é importante demais, principalmente assim, as que acabam de chegar. Foi difícil, porque eu não esperava, né? Como ela tive uma gravidez tranquila, então eu não esperava que ela precisasse de UTI. E aí conhecer as outras mães e vendo a história delas, tinha algumas lá que já tinha 3 meses que estava lá, acaba que não que a história do outro seja pior que a sua, que você fica feliz, mas te fortalece para você continuar. Então, para mim, conhecer o mundo de outras mães, essas coisas, então me ensinou muito. Coisas que até então eu não sabia nem o que era microcefalia. Hoje, vendo a minha filha, para mim é a melhor coisa da minha vida, assim. Depois de tudo que nós passamos, né? Depois de tantas lutas, ela é um milagre de Deus mesmo. Me sinto muito feliz e eu espero que ela consiga ser uma grande pessoa, né, na vida por ter passado por tudo isso, né, e ter vencido. Que ela continue assim, né, esperta, assim, até demais. Ela veio como um presente pra gente, pra surpreender e mostrar o que realmente tem valor na vida. Espero que ela vai ser uma guerreira muito grande, vai mostrar pra esse mundo inteiro pra nós, pro mundo inteiro, o que realmente tem valor na vida. Esse grande presente que Deus deu pra gente. Eu espero ela se poder participar, né, da escola regular, que agora ela tá a gente faz acompanhamento na APA, então a gente espera que ela se socialize com as pessoas, que ela possa estudar,
que ela ande, que ela fale, porque não temos ainda essa certeza se isso vai acontecer. Então o que a gente espera é sempre o melhor para ela. Feliz demais. A gente espera que cada dia ela fique mais saudável. A gente sempre luta para ela cada dia melhorar, cada dia mais. E tudo que nós vimos ali, a gente vê esse rapaz desse tamanho andando já para todo lado, então eu olho e falo assim, caraca, ele é muito forte. A felicidade, igual hoje a gente celebrando assim o primeiro aninho dela, o futuro dela, o que eu posso que ela pode saber de mim, que vai esperar muito amor de mim, muita paixão mesmo de pai, porque é uma coisa, ela realmente é um milagre de Deus. Espero que ela seja muito feliz, muito mesmo feliz, que ela tenha muita saúde, né, em primeiro lugar, que ela seja uma menina muito inteligente, que alcance todos os seus sonhos e objetivos. Eu construí várias amigas, né, no período da UTI. Ela hoje tem vários irmãozinhos da UTI, amiguinhos, né? E realmente é esse espírito de humanidade, que eu acho que tá faltando muito hoje em dia. A gente tem que ser mais humano, pensar no próximo sem nada, é só fazer as coisas de coração e orando e pedindo para Deus. Então eu quero isso para ela, é saúde e ela ser humana, pensar no próximo. O ambiente de UTI é um ambiente muito difícil, né? Assim, aquele impacto da situação de risco que a criança se encontra, né? E depois de toda a recuperação dela ali, algumas dessas crianças ficaram uma média de 2, 3 meses internadas, então é uma rotina muito desgastante para os pais. Mas o que a gente tenta fazer é sempre estimular, porque a gente sabe que isso faz toda a diferença na evolução das crianças. É importante a participação deles lá dentro, já nos cuidados, convivendo diariamente. Apesar de ser um momento muito difícil, é importante eles estarem junto das crianças, dando força, dando carinho, dando amor e estar a par, né, de toda a situação, vivenciando tudo isso com eles, que já vai interagindo aí para o momento da alta, né. Pra gente é uma grande satisfação, né, ver essas crianças hoje com desenvolvimento bom, né, inseridas no grupo familiar de uma forma tão carinhosa, tão amorosa, né, que a gente vê essa relação durante toda a internação e tudo, e muitas vezes a gente perde um pouquinho como é que elas ficam depois que elas saem, né, da UTI. E aí encontrar elas todas aqui, saudáveis, brincando com a família e tudo, pra gente é muito gratificante, né. O prematuro, ele nasce antecipadamente, ele tem uns meses que ele iria terminar de se desenvolver dentro da barriga, ele se desenvolve aqui fora, não é a mesma coisa. Então alguns prematuros podem ter sequelas, podem ter um desenvolvimento comprometido. Pra gente é uma alegria enorme, é uma satisfação muito grande, a gente passa junto com essas mães aí por momentos tão difíceis. Pra mim um dos momentos mais felizes são quando elas vão embora mesmo, que a gente vai dar alta, que a gente já passou por tudo que elas tinham, as batalhas, as tristezas, os altos e os baixos. Quando eles vão pra casa, eu acho que sem dúvida é a parte mais emocionante. E depois de um ano a gente poder vivenciar isso de novo, é melhor ainda ver, igual a Renata falou, deles estarem saudáveis, junto com a família. Foi um momento muito feliz aqui pra gente. Isso acontece milhares de vezes todos os dias. Mas graças a você, isso vai acontecer também na sua casa. Acredite, o amor não é prematuro. E coisas incríveis acontecem quando você acredita nas crianças, quando você acredita na vida. Parabéns a todas essas crianças e seus pais maravilhosos.